Você já ouviu falar em ângulos côngruos? Isso, o termo é esse mesmo. Não estou falando de congruentes, eu estou falando de ângulos côngruos. É isso que a gente vai ver agora. O conceito da aula de hoje, do vídeo de hoje, é sobre ângulos côngruos. A gente vai terminar essa aula muito rapidinho. Ela vai ser, talvez, a menor dentre todas as aulas que a gente vai fazer, porque o conceito é bem simples, tá certo? O que são ângulos côngruos? São ângulos que têm o mesmo seno, o mesmo cosseno e a mesma tangente, com os mesmos sinais no mesmo quadrante. Como é que isso é possível? Como é que é possível um ângulo estar no mesmo quadrante que outro ângulo e ter o mesmo seno, o mesmo cosseno e a mesma tangente? Dá uma olhada nisso agora para a gente poder matar esse assunto e eu vou mostrar a você como converter entre ângulos côngruos, tá certo? Dá uma olhada nisso agora. Bom, estamos diante do nosso círculo trigonométrico, a gente já está acostumado com ele, e aqui a gente vai trabalhar com o ângulo de 30 graus. Pronto, estamos com o ângulo de 30 graus. Beleza? Olha só, dá uma olhada. O que acontece quando você dá a volta no círculo inteiro? Quando você dá a volta no círculo inteiro, você termina de completar 360 graus. Não é verdade? Então esse cara aí está em 30 graus. Você está vendo, ele está em 30 graus. O que significa que esta linha aqui, ó, esta linha aqui, ela está formando, esse ponteiro que eu estou usando, ele está formando com essa linha de baixo, que eu estou pintando de rosa agora, um ângulo de 30 graus. O ângulo de 30 graus está exatamente aqui. Ó, vamos pintar ele de laranja agora nesse momento. Pronto. Então esse ângulo, essa inclinação é 30 graus. Certo? Mas o que acontece quando o ponteiro dá a volta? O ponteiro dá a volta fazendo isso aqui, ó. Vamos lá. 360, ó. Fiz a volta. Pronto. Quando o ponteiro atinge 360 graus, quando ele dá uma volta, ele volta ao zero. 360 graus e 0 graus. É a mesma coisa, é a mesma posição, tem o mesmo seno, tem o mesmo cosseno e tem a mesma tangente. 360 e 0 grau. Bora lá. Você já sabe disso. Aqui nós temos essa posição aqui, é a posição de 0 grau. É a posição de 360 graus. Mesma coisa, é a posição de 0 radiano. É a posição de 2π medido em radianos. Pronto. Ou seja, quando você dá a volta, tudo começa de novo. Então imagina que você dá a volta completa e anda mais 30 graus. Se você deu a volta completa, você deu 360 graus. E aí você andou mais 30 graus. Você chegou, é como se o seu ponteiro tivesse girado 390 graus. Pronto. 390 graus é um ângulo côngruo do 30 graus. A palavra é essa. Côngruo. O que são ângulos côngruos? São ângulos que têm o mesmo seno, o mesmo cosseno, a mesma tangente, no mesmo quadrante, com os mesmos sinais. Ou seja, basicamente, são ângulos iguais. Certo? Eu não vou dizer exatamente iguais. Eu não posso dizer que 30 é igual a 390. Não é. Mas 30 e 390 têm o mesmo seno, o mesmo cosseno e a mesma tangente. E a gente vai mostrar isso agora.
Infelizmente, a minha animação não consegue dar mais de uma volta, ela só chega a 360, ela não conta os ângulos acima de 360. Então, eu vou voltar aqui para o ângulo de 30, ou qualquer outro ângulo, vamos botar aqui um, sei lá, vamos botar 30 mesmo, não estava no 30 aqui? Pronto, então vamos lá, 30 graus, certo? Olha só, muito bem. Então, o que eu quero mostrar para você é o seguinte, imaginando que este ponteiro, ele tenha dado a volta completa e tenha andado mais um pouco, até aqui. Pronto. Então, ele deu a volta completa e andou um pouco mais. Então, isso é 390 graus. 390. Por quê? Porque até a volta completa, ou seja, até aqui, isso era 360. Aí você andou mais um pouquinho aqui, andou mais 30 graus, isso é 390. Então, se o ponteiro anda 390, se o ponteiro gira 390, é a mesma coisa que parar no 30. O seno, o cosseno e a tangente são iguais. Então, eu posso anotar tranquilamente que o seno de 30 graus ele é exatamente igual ao seno de 390 graus. É o mesmo valor, 0,5, sinal positivo, mesmo, certo? O cosseno de 30 graus é exatamente igual ao cosseno de 390 graus. O cosseno é 0,87, raiz de 3 sobre 2, positivo, normal. A tangente de 30 graus é exatamente igual à tangente de 390 graus, raiz de 3 sobre 3, mesma coisa. Então, eu posso dizer que 30 e 390 são côngruos. Côngruos. Certo? São ângulos côngruos. Veja só, a gente já aprende na geometria a palavra congruente. Congruente. Congruente significa que tem a mesma medida. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o seno de 30 é congruente ao seno de 390. Por quê? Porque o seno de 30 é meio, o seno de 390 é meio. Então, congruente significa que tem a mesma medida, certo? Que tem mesmo valor. Eu não posso dizer que 30 e 390 têm o mesmo valor. Não, 30 é 30, 390 é 390. Eles não são congruentes, mas todas as razões trigonométricas entre eles são congruentes. O seno de 30 é congruente ao seno de 390. O cosseno de 30 é congruente ao cosseno de 390. A tangente de 30 é congruente à tangente de 390. Aí a gente diz que os ângulos, apesar de terem valores diferentes, 30 e 390, os ângulos são côngruos. Ok? Explicado o que são ângulos côngruos. Tem um jeito muito simples, mas muito simples, de você encontrar um ângulo côngruo. Você encontrar uma dupla de ângulos côngruos, certo? Você escolhe qualquer ângulo menor do que 360. Por exemplo, vamos escolher um ângulo aqui para a gente poder desenhar ele, certo? Então, vou mostrar aqui. Vamos lá. Vamos escolher um ângulo qualquer. Que tal o ângulo de 270 graus? O ângulo de 270 graus. O ângulo de 270 graus, você já sabe, é a mesma coisa que 3π sobre 2 radianos. Pronto. 270 graus é a mesma coisa que 3π sobre 2 radianos. Pronto. Aí eu quero achar o côngruo dele, um dos côngruos, tá certo? É só você somar esse cara a uma multiplicação de 360. Por quê? Por causa disso. Ó. Uma volta é igual a 360 graus. Uma volta
é o que eu gosto de chamar de uma reencarnação. Né? Assim, a alma, ela girou a vida toda, girou. Quando a alma chega em 360 graus, ela morre e reencarna, se continuar dando a volta. Então, 390 graus é uma volta, uma vida e um pouco da nova vida reencarnada, certo? Então você girou, morreu, nasceu de novo, continuou girando. Então, uma volta, 360 graus, é uma vida inteira. O que é que você faz? Você pega o 270 graus, e soma ele ao 360, que é uma volta completa, multiplicado por um certo K. Quem é esse K? É o número de voltas. O número de voltas. Então, vê. Esse cara aqui é a quantidade de voltas completas que você sugerir, qualquer uma. Por exemplo, 270 graus depois de 3 voltas é côngruo de quem? Depois de 3 voltas. Aí você faz 270 graus mais 360 vezes 3 voltas. Aí você faz o cálculo. Quanto é 360 vezes 3? 360 vezes 3 voltas dá 1080 graus. 1080 graus mais 270, 1350. Então, isso aqui dá 1350 graus. Portanto, 1350 graus é um ângulo côngruo do 270. 270 e 1350 são côngruos. Isso significa que 270 e 1350 têm a mesma tangente, o mesmo seno e o mesmo cosseno. Inclusive com os mesmos sinais. Porque eles estão exatamente na mesma posição. Ok? Então, para chegar em 1350, o ponteiro deu 3 voltas e andou mais 270 graus. Isso são ângulos côngruos. Tudo bem? Muito simples. Aí alguém vai te perguntar, alguém na verdade não vai te perguntar quem é o côngruo do 180. Raramente isso vai cair em prova. Porém, você precisa pegar um ângulo maior e transformar no côngruo menor dele. Por que você precisa fazer isso? Porque você precisa saber quem é o seno, quem é o cosseno e quem é a tangente de certo ângulo. Por exemplo, a pergunta que vem seria essa. Qual é o seno de 810? Qual é o seno de 810 graus? Então você vai fazer isso aqui, ó. 810 graus. Certo? Quem é o seno? Para eu poder achar o seno de 810, eu preciso saber quem é o côngruo deste ângulo. Porque quando eu descobrir quem é o côngruo deste ângulo, eu memorizando seno, cosseno e tangente, eu consigo entender ou trazer que o seno, cosseno e a tangente do côngruo dele são iguais aos dele. Ok? Então vamos lá, 810 graus. O que é que eu faço? Subtraio 360. Pronto. Tiro uma volta daí. Massa, massa. Dá para tirar até mais de uma volta, né? Porque, veja, duas voltas são 720. 720 graus é menor do que 810. Eu posso já subtrair por 720. Já tirei duas voltas. 720 graus. 810 menos 720. Certo? Vai dar quanto? Vai dar 90. Pronto, olha só. O seno de 90 é 1, o cosseno de 90 é 0, a tangente de 90 não existe. Pronto. Então, isso funciona para 810 também. 810 tem seno 1,
cosseno zero e não tem tangente. Exatamente igual a 90. É para isso que servem os ângulos côngruos. Simplesmente isso. Dá para trabalhar com radiano? Dá. Dá para trabalhar a mesma lógica com radiano. Só que é mais fácil converter para graus e fazer tudo em graus. Faz em graus, ok? E depois converte para radiano no final. Na minha opinião, fica mais indicado. Ok? Pronto. A aula de hoje foi sobre ângulos côngruos. Simplesmente isso. No seu material, certo? Vamos lá. No material didático que está com você, deixa eu botar aqui, só aparecendo aqui, claro, né? No material didático que eu falei que você podia pegar comigo, tem várias questões de ângulos côngruos para você exercitar, certo? Se você não souber ou não souber como pegar o material, quiser pegar o material, entre em contato por aqui, dá um oi aqui no YouTube, ou então nas minhas redes sociais, @professor João Antônio. É muito importante que você se comunique. Tá? Eu gostaria do material, estou gostando desse projeto, dessa explicação sobre funções trigonométricas. Estou conseguindo entender? Não estou? Fala mais rápido, fala mais devagar, você que decide, tá certo? Não esquece, se gostou, clica aqui embaixo para curtir, para comentar e para compartilhar, tá certo? Mas não esquece de comentar, dá um oi, eu preciso entender se está tudo certo, se você está gostando, ok? E, ademais, em algum lugar aqui estará um link para a próxima aula, o próximo vídeo. Assim que eu gravar o próximo vídeo, já terá aqui em algum lugar o linkzinho, né, o cardzinho avisando para você clicar e ir direto para a próxima aula. Tudo bem? Grande abraço, até lá se Deus quiser.